Localizado na região serrana do Rio de Janeiro, nos municípios de Teresópolis, Petrópolis, Magé e Guapimirim, o Parque Nacional da Serra dos Órgãos é uma das mais antigas e importantes unidades de conservação do país. Criado em 1939, com o intuito de proteger a biodiversidade local, o parque possui uma área superior a 20.000 hectares, protegidos e reservados à visitação, à pesquisa científica e à educação ambiental. A Serra dos Órgãos é o trecho mais alto da Serra do Mar. Uma cadeia de montanhas que se estende por mais de 1.000 quilômetros e vai do estado do Paraná ao Espírito Santo. Nessa região, encontramos boa parte do que ainda resta de Mata Atlântica no Brasil. Conhecido como Parnaso, o Parque Nacional da Serra dos Órgãos possui 7 picos com mais de 2.200 metros de altitude, além de uma riquíssima diversidade de flora e fauna, o que faz dele uma importante área a ser preservada para a manutenção da biodiversidade. O nome Serra dos Órgãos surgiu em virtude das espetaculares formas das montanhas do local, cujo relevo é resultado de complexos processos geológicos que ocorreram há milhões de anos. O granito, presente nos cumes do Escalavrado, do Dedo de Deus e da Pedra do Sino, é mais resistente à erosão do que o gneiss, tipo de rocha presente na base dessas montanhas. Esse processo de erosão nos diferentes tipos de rocha acabou por esculpir as formas peculiares da Serra dos Órgãos, como o Dedo de Deus, e em outros casos deixou blocos que parecem se equilibrar no alto das montanhas, como a verruga do Frade. O impressionante relevo da região possibilitou a existência de uma grande diversidade de ambientes e, consequentemente, de espécies de plantas e animais. Esta natureza exuberante chamou a atenção dos primeiros naturalistas europeus que visitaram a região mais de 100 anos atrás. O botânico Carl Philipp von Martius, autor da monumental obra Flora Brasiliensis, é uma referência da botânica brasileira. Durante anos explorando o Brasil, chegou a viajar mais de 10.000 quilômetros e, em um de seus depoimentos, cita a região como uma das mais ricas por onde passou. Embora eu tenha visto em outras partes do Brasil muitas e variadas florestas primitivas, nenhuma me pareceu mais bela e mais amena do que aquelas perto da cidade do Rio de Janeiro e que recobrem as encostas dos montes que recebem o nome de Serra do Mar. Estas florestas me agradaram muito mais que as outras e ficaram para sempre gravadas no meu espírito, não só porque fossem primitivas e com isso um presente para meus olhos espantados, mas na verdade porque excedem em beleza e suavidade. Até hoje a biodiversidade impressiona os cientistas. E apesar de já terem sido catalogadas mais de 2.800 espécies de plantas, sendo 370 de orquídeas e 110 de bromélias, ainda existem muitas espécies pouco estudadas ou ainda nem mesmo catalogadas.
Nos locais mais altos, onde a altitude supera os 1.800 metros, o ambiente apresenta muitas semelhanças ao encontrado no outro lado do continente, na região dos Andes. Essas áreas, chamadas de campos de altitude, guardam também um grande número de espécies endêmicas, isto é, espécies que só aparecem neste tipo de ambiente. A vegetação de porte baixo, que cresce sobre afloramentos rochosos, é o lar de uma infinidade dessas espécies locais. Uma das mais conhecidas é a Prepusa ruckeriana, mais facilmente encontrada na região denominada Campo das Antas, próxima à Pedra do Sino. A riqueza do Parnaso também pode ser observada na enorme variedade de espécies de animais que são encontradas na região. São mais de 460 espécies de aves, o que faz do parque o local com a maior riqueza registrada na Mata Atlântica e o torna um dos locais preferidos para a atividade de observação de aves. Essa riqueza muitas vezes pode ser percebida ao caminhar pelas trilhas da montanha, onde é comum ouvir o assovio da saudade. O Parnaso abriga mais de 100 espécies de mamíferos, como o muriqui, o maior primata das Américas e um dos mais ameaçados do mundo. Seu habitat natural é a Mata Atlântica, entre 600 e 1.800 metros de altitude, e a espécie é vítima principalmente do desmatamento provocado pelo homem. A espécie era considerada extinta, até que no ano de 2000 ela foi reencontrada no Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Hoje, o Brachyteles arachnoides, nome científico do muriqui, conta com alguns programas específicos para a preservação da espécie. O parque também abriga mais de 100 espécies de anfíbios, como o sapinho dourado e o sapo-pulga, que com menos de 1 centímetro é considerado o menor anfíbio do mundo. As áreas do Parnaso também abrigam muitas espécies de plantas, animais e fungos pouco conhecidos. Em cada ponto, existe uma infinidade de seres interagindo entre si, cada um deles com hábitos próprios. É o caso, por exemplo, das preguiças, que podem ser encontradas nas árvores se alimentando de folhas de embaúba, ou mesmo os coatis, que reviram o solo à procura de pequenos animais para compor sua dieta. A riqueza de animais no Parque Nacional da Serra dos Órgãos é tamanha que, considerando os mamíferos, as aves, os répteis e os anfíbios, uma em cada 5 espécies que existem no Brasil pode ser encontrada aqui, das quais mais de 120 estão ameaçadas de extinção. Toda essa riqueza estimula a realização de atividades de pesquisa e educação ambiental no Parnaso. Na minha concepção, o Parque Nacional da Serra dos Órgãos é um grande laboratório a céu aberto, né? Então, vários dos processos ecológicos e das teorias que nós estudamos na universidade podem ser observados, podem ser estudados em campo no Parque Nacional, né? E eu acredito que a principal riqueza do parque esteja associada à grande biodiversidade que a gente encontra no parque. Biodiversidade em termos de número de espécies de aves, número de espécies de mamíferos, de insetos, de plantas.
Então, eu acho que a importância do parque para a universidade é essa, assim, é de um grande laboratório a céu aberto. O Parque Nacional da Serra dos Órgãos representa para nós, professores, uma oportunidade de desenvolver os educandos de maneira integral. Em primeiro lugar, a gente tem uma oportunidade de fazer um momento de lazer, um passeio ao ar livre, respirar um ar puro, colocar o aluno em contato com um ambiente equilibrado, né, e preservado. Em segundo lugar, a gente pode citar a oportunidade de ver materializados os conteúdos estudados em sala de aula. Aqueles conteúdos que muitas vezes o aluno só tem a oportunidade de ver nos livros, numa visita ao Parque Nacional eles se materializam, né? Seja ele na área de geologia, na área de ecologia, meio ambiente, as relações ecológicas entre os animais, enfim. É uma oportunidade de ver na prática aquilo que é estudado em sala de aula. E em terceiro lugar, o Parque Nacional da Serra dos Órgãos dá uma abertura para se trabalhar também a questão da cidadania, pois nós podemos falar a respeito do desenvolvimento sustentável, a própria questão do lixo, como deve ser destinado o lixo de maneira adequada, né? E como é possível conviver o ser humano de maneira harmoniosa com o meio ambiente. Além de um refúgio para uma infinidade de animais e plantas, o Parnaso também é fundamental para a manutenção da qualidade de vida dos habitantes que vivem na região. Por exemplo, o parque protege mananciais, possibilitando a perenidade dos rios e córregos que abastecem as casas e até mesmo as cidades próximas da região. Além disso, a Mata das Encostas aumenta a segurança contra desabamentos e deslizamentos. Esses são os chamados serviços ambientais que uma área protegida presta à sociedade. Outra importante função do Parnaso é o de oferecer oportunidades de lazer e turismo à sociedade. O parque é uma das principais atrações da região e uma das mais importantes áreas de escalada no Brasil. Possuindo o maior símbolo do montanhismo no país, o Dedo de Deus. O Dedo de Deus foi escalado pela primeira vez em 1912 por uma equipe de 5 moradores de Teresópolis, sem preparo específico e sem equipamentos especializados. E isso após algumas equipes de escaladores europeus terem fracassado e apelidado ela como a montanha impossível de ser escalada. Essa conquista é considerada o marco inicial da escalada no país. O Parnaso possui inúmeras outras paredes e vias de escalada com níveis de dificuldade dos mais simples até os mais técnicos. Entre elas, a Agulha do Diabo, considerada uma das escaladas mais espetaculares do mundo. E algumas das vias mais difíceis do Brasil, como a Terra de Gigantes, na Pedra do Sino, que exige cerca de 7 dias para ser escalada. Além das escaladas, os montanhistas dispõem de uma imensa rede de trilhas que levam a vários locais do parque. Todas as trilhas somam mais de 200 quilômetros de percurso e variam em níveis de dificuldade, das mais leves até as mais pesadas. Eu sou montanhista, eu moro em Petrópolis e frequento o parque desde 85. E ao longo desses anos aprendi a gostar do parque, a praticamente conhecer todas as trilhas e montanhas. E considero esse parque mais bonito do Brasil para prática de montanhismo, escalada, quer dizer, é um parque bem bacana.
Ao longo do tempo, esse parque vem se preparando para receber a garotada, famílias, quer dizer, tem trilhas hoje que são bem mais leves, então é um parque bastante completo, quer dizer, bastante democrático. Quem curte escalada vai ter vias fáceis, difíceis, quem curte trilha vai ter muita opção. E também cachoeiras, trilhas mais leves para fazer com família, é um parque bem completo. Um dos grandes destaques do parque é a travessia Petrópolis-Teresópolis, um percurso de 30 quilômetros que liga essas duas cidades em uma caminhada pesada que costuma durar 3 dias. O percurso possui vistas fantásticas do relevo da serra e do litoral do Rio de Janeiro e é considerado por muitos a travessia mais bonita do Brasil. Parque que eu considero, sem dúvida nenhuma, pela experiência que eu tive de visitação em outros parques nacionais pelo Brasil, o mais bonito do Brasil, pelo formato das montanhas, pelo desenho, pela floresta, pela fauna, pelas pessoas. É um parque maravilhoso. O Parque Nacional da Serra dos Órgãos é um dos mais belos parques do Brasil. Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Conheça, ame, preserve.